Seja bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula nós vamos discutir um importante tema no estudo das funções, que é a parte da análise do sinal de uma função, ou que costuma ser chamado de estudo do sinal de uma função. Então vou colocar aqui o título, e eu pretendo falar especificamente da função quadrática. Mas antes de começar a falar sobre essa função, vamos lembrar o que significa o estudo do sinal de uma função, em geral. Imagine que o gráfico de uma determinada função tem o seguinte esboço. Vamos denominar essa função de uma função f. Observe que o gráfico intercepta o eixo das abscissas em 5 pontos. Então vamos denominar cada um deles por um valor de uma abscissa. Eu vou chamar aqui esse ponto mais à esquerda de x igual a m, depois n, depois p, q e finalmente r. Cada um desses valores, onde o gráfico intercepta o eixo das abscissas, nos revela pares ordenados, cuja ordenada, ou seja, o y correspondente, vale 0. Como o y ele é a imagem de x pela função, onde nós temos y igual a f de x, nós podemos dizer que, se x igual a cada um desses valores, ou seja, x igual a m, ou x igual a n, ou ainda x igual a p, ou x igual a q, ou ainda x igual a r, então as suas respectivas imagens, ou seja, f de x, vale necessariamente 0. Agora observe que se o x assumir valores menores do que m, então se assumir aqui valores menores do que m, as suas ordenadas respectivas, ou seja, os valores de y, que é o mesmo dizer das imagens desses valores, assumem necessariamente valores negativos. Ou seja, aqui eu vou colocar um símbolo de negativo, de menos, que é o que acontece também se o x assume valores entre n e p. Então nós temos aqui também imagens negativas, assim como também as imagens assumem valores negativos se o x estiver entre q e r. E observe que, se o x assume valores entre m e n, cada uma das suas imagens, os valores de y correspondentes, assumem valores necessariamente positivos. Da mesma forma acontece se o x estiver situado entre p e q. Para qualquer valor de x entre p e q, as ordenadas de cada um desses pontos são valores positivos, ou seja, as imagens são positivas, e o mesmo ocorre para qualquer ponto se o x for maior do que r. Então nós podemos escrever que, pelo estudo do sinal dessas funções, que se x é menor do que m, ou se situa entre n e p, ou ainda entre q e r, então nós teremos as imagens desses valores f de x necessariamente como sendo valores negativos. E, finalmente, se nós tivermos x situado entre m e n, ou ainda entre p e q, ou ainda se x for maior que r, então f de x é necessariamente, ou seja, as imagens são necessariamente valores positivos. E isto que foi feito, esta análise que foi feita, é o que nós denominamos de o estudo do sinal da função.